Os 5 missionários se entreolharam e, por um instante, todos perceberam no rosto um do outro a mesma determinação. Eles sabiam dos inúmeros desafios e perigos que teriam de superar para levar o Evangelho àquela tribo tão selvagem. Como nenhum dos índios daquelas tribos jamais ouvirá falar de Jesus ou da salvação, eles tinham de fazer algo para contatar este povo para levar-lhes o amor de Deus. As outras tribos que alcançamos nem sequer o chamam pelo seu nome correto, disse Jim Elliot aos outros missionários. Os Quinchua o chamam de Auca, que significa simplesmente selvagens. Todos, até os outros índios, deixam claro quão perigosos eles são. Eles são do tipo atacar primeiro para depois perguntar. E certamente matariam qualquer um que simplesmente pusesse o pé na parte que lhes pertence da floresta. Todos na reunião concordaram ouvindo esse relatório tão desanimador. Mas foi Nate Saint quem falou aquilo que todos estavam pensando. Sim, nós sabemos tudo isso. Não estamos aqui para discutir se iremos ou não evangelizá-los. Já conhecemos todos os riscos, mas o que precisamos decidir é como levaremos o Evangelho até eles. Nas semanas seguintes, os 5 missionários desenvolveram um plano e começaram a realizá-lo com a maior paciência e precaução. Primeiramente, eles se encontraram com uma índia chamada Dayuma, que era de outra tribo, mas havia vivido um tempo entre os Aucas. Com ela, os missionários aprenderam algumas palavras e frases da língua desse povo. Também aprenderam que eles se chamavam Waorani, que em sua língua significa povo. Mas, disse ela, nunca confie neles. Para vocês, eles até podem parecer amistosos durante algum tempo, mas eles matam sorrindo, sem o menor remorso. Em setembro de 1955, Nate Saint Ed e Msekuli, 2 dos missionários, viram algumas cabanas dos Waoranis enquanto sobrevoavam a floresta no pequeno avião de Nate. Isso os inspirou a continuar os voos sobre as vilas dos Waoranis, na tentativa de descobrir uma maneira de se apresentarem como amigos dos índios antes que fizessem contato pessoal com eles. Os outros concordaram com a estratégia. Os voos seguintes revelaram mais aldeias. A primeira vez que Nate fez um voo rasante sobre a principal aldeia que os missionários apelidaram de Cidade Final, os Waorani fugiram apavorados. Mas, nos voos seguintes, os missionários lançaram presentes amarrados em cordas, camisas, fósforos, roupas e até fotos dos 5 homens. Perceberam, então, que os índios já não fugiam quando viam o avião. Alguns Waoranis acenavam para eles e outros estavam usando seus presentes. Nate passou a fazer voos realmente baixos enquanto os outros missionários punham o corpo quase todo fora da aeronave e gritavam palavras na língua nativa. Nós gostamos de vocês. Somos amigos. Então, algo aconteceu. Enquanto Nate lentamente sobrevoava a aldeia em círculos, depois de lançar mais presentes amarrados à corda, os Waoranis amarraram na mesma corda alguns presentes deles para os missionários, arranjos de penas coloridas e até um papagaio. 3 meses se passaram enquanto os missionários tentavam fazer os Waoranis se acostumarem com o pequeno avião amarelo que sobrevoava suas aldeias. Finalmente, em dezembro de 1955, Jim Elliot, Nate Saint, Ed Msekuli, Pat Fleming e Roger Youderian se reuniram para planejar qual seria a próxima etapa da Operação Waorani e decidiram que já era hora de fazer contato face a face com os índios. Eles planejaram tudo com o maior cuidado, pois sabiam bem o risco envolvido. Primeiro, eles desceriam de avião nas margens do rio que passava pela cidade final. Em seguida, construiriam uma casa na árvore para se protegerem dos animais selvagens. Depois, esperariam alguns dias até que os Waoranis se acostumassem com a presença deles. Numa terça-feira, 3 de janeiro de 1956, Nate teve de fazer 5 voos para levar todos os missionários e seus suprimentos para a região próxima dos Waoranis.
Os homens faziam contato diário com suas esposas pelo rádio de ondas curtas ou por bilhetes que Nate levava em seu avião. Com o passar dos dias, os missionários começaram a gritar frases amistosas em Uaurani do outro lado do rio. Eles sabiam que estavam sendo vigiados dia e noite, apesar de nunca terem visto ninguém. Assim, na sexta-feira veio a recompensa. Um índio e duas índias uauranis apareceram do outro lado do rio. Jim Elliot acenava para eles e usava todas as palavras que sabia na tentativa de se comunicar. Os três atravessaram o rio e houve o primeiro contato real. Os missionários tiraram várias fotos e até levaram um índio, que apelidaram de George, para um voo de avião sobre a aldeia dele. No sábado, Nate e Pat retornaram ao campo de base para pegar mais suprimentos e reportar todo o progresso de sua missão até então. No domingo de manhã, dia 8 de janeiro, eles retornaram para a Casa da Árvore, à beira do rio. Assim que pousaram, Nate comunicou por rádio com sua mulher: "Ore por nós. Temos certeza de que faremos um novo contato com os índios hoje. Comunicaremos com vocês por rádio hoje às 4:30 da tarde." Elizabeth Elliot e as outras esposas se reuniram ansiosas ao lado do rádio naquela tarde. Mas, na hora marcada, não houve contato. Veio a noite e nada. Quando na segunda pela manhã os homens ainda não haviam feito contato, suas esposas souberam que alguma coisa estava errada. Organizaram uma equipe de busca, que subiu até o local em que estavam acampados. Encontraram 5 corpos boiando no rio. Os missionários haviam sido mortos por lanças uauranis. Essa trágica história apareceu em jornais do mundo inteiro. Muitos disseram que os 5 homens tinham sido tolos de tentar fazer amizade com um povo tão selvagem quanto os uauranis. Um desperdício de vidas, diziam os jornais. Mas outros reagiram diferentemente. Em universidades e igrejas ao redor do mundo, mais de 1.000 jovens se prontificaram a assumir o lugar dos 5 bravos missionários. No Equador, a frequência às escolas missionárias e aos cultos das diversas igrejas atingiu níveis recordes, e o número de conversões em todo o país foi o maior de sua história. Com o passar do tempo, Raquel Saint e Elizabeth Elliot viveram entre os próprios uauranis que mataram seus familiares. Elas aprenderam a língua uaurani e traduziram a Bíblia para os indígenas. Um dia, elas questionaram um dos índios envolvidos na matança sobre a razão do ataque aos missionários. Ele respondeu dizendo que todo contato com pessoas de fora sempre tinha acabado em morte de ambos os lados e que, no caso dos 5 homens, os índios temiam ser mortos, assim como já havia acontecido em situações anteriores. Mas depois da matança, os índios perceberam o erro que cometeram. Durante o ataque, um dos missionários sacou sua arma e deu 2 tiros de advertência para assustar os uauranis. Por causa disso, os índios perceberam que, apesar de possuírem armas de fogo, os missionários se recusaram a usá-las para feri-los. Os uauranis não conseguiam entender como pessoas que poderiam facilmente matá-los para se salvar acabaram pagando com a própria vida por se recusarem a atacá-los. Por isso, os uauranis passaram a ouvir primeiro antes de atacar. Quando eles, finalmente, ouviram falar de Jesus e aprenderam a história de como o Filho de Deus entregou sua própria vida para salvar todos os homens, entenderam a atitude dos missionários. É certo que não só os uauranis, como também várias tribos indígenas daquela região nunca se converteriam se não fosse pelos 5 tolos que agiram exatamente como Jesus. Os uauranis creram no Evangelho pregado porque viram o Evangelho vivido. Parece que Jim Elliot sabia que um dia lhe chamariam de tolo, pois um dia, pouco antes de morrer, ele declarou: "Não é tolo aquele que dá aquilo que não pode reter para ganhar aquilo sem o qual não sabe viver."